Olá, convergentes, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa do canal Convergência Ambiental. Esse canal que é feito para você, apaixonado pelo meio ambiente e principalmente estudioso e interessado pelas questões ambientais. E no programa de hoje vamos receber uma autoridade, o professor engenheiro civil Orlando Gomes, que é especialista em gerenciamento de riscos de desastres. Você que é apaixonado pelo meio ambiente, assim como nós, compartilhe o nosso canal, divulgue, mande a sua mensagem, participe. Clica lá no sininho, se inscreva se ainda não se inscreveu e divulgue com seus amigos. Vem com a gente! Olá, convergentes, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa do canal Convergência Ambiental. No programa de hoje vamos tratar mais uma vez do tema riscos de desastres ambientais. Nosso entrevistado de hoje é o professor universitário, engenheiro civil, especialista em gerenciamento de riscos de desastres, professor Orlando Gomes. Seja bem-vindo, professor, ao nosso canal. Okay. Nós vamos tratar mais uma vez desse tema extremamente importante e atual, né? Perfeito. Em função de tudo que vem ocorrendo aí no Brasil. E eu queria, nesse primeiro momento, pedir para que você fizesse uma breve apresentação da sua trajetória, da sua carreira, do seu currículo, que é muito importante para os nossos internautas, para eles conhecerem, até porque todos eles, depois, eles começam a nos procurar, a mandar mensagens, querendo mais esclarecimentos, e nós gostamos sempre de deixar essa informação com a trajetória, o currículo e a carreira dos nossos entrevistados. Ok. Bom, agradeço então o convite ao canal e para mim é uma satisfação estar aqui para a gente comentar sobre várias situações referentes a desastre, o que está acontecendo. Bom, a minha formação de origem, eu sou engenheiro civil, também tenho uma formação de engenheiro eletricista, mas volto a trabalhar efetivamente com a área da engenharia civil a partir do momento que ingressei no poder público. E sou hoje funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro, lotado na Defesa Civil daqui do Rio de Janeiro, que chamamos a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro. Sou professor universitário também, na Universidade Veiga de Almeida, na Universidade Celso Lisboa, tanto no curso de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e na Arquitetura. Fantástico. Exato. Mas, na verdade, a minha graduação e a titulação, hoje estou fazendo um doutorado, sou doutorando na área de análise e dimensionamento de estruturas. Tudo em função da necessidade de a gente aprender um pouco mais sobre essas questões dos riscos de desastres. Então, a gente tem que conhecer melhor e mais a fundo o dimensionamento das estruturas e como elas se comportam numa situação dessas, como de desastre que a gente está vendo, e a gente vê que não há necessidade disso acontecer de forma tão gritante. Queria aproveitar e também fazer uma pergunta em função de tudo que vem ocorrendo nesse momento trágico aí da história do Brasil, esse acidente, essa catástrofe que ocorreu em Brumadinho, a anterior também, há 3 anos atrás, em Mariana, mas também lembrar da nossa catástrofe ambiental de 2011, que ocorreu aqui no estado do Rio de Janeiro, sobretudo na região serrana, por questões climáticas. E nesse momento, obviamente que o Rio de Janeiro e grande parte do Brasil tem alta suscetibilidade a questões ambientais, a catástrofes e aos riscos ambientais. Você foi um dos principais, e talvez o grupo de vocês, um dos principais grupos a iniciar com a utilização das sirenes, essas sirenes que são importantíssimas hoje para o Rio de Janeiro, para o município do Rio, para o nosso estado. Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu essa ideia, de como foi utilizado, como vem sendo, porque na verdade isso continua sendo uma técnica, uma tecnologia bem atual, e de que forma essa tecnologia ela pode auxiliar na redução das consequências desses desastres, dessas catástrofes, para a sociedade de uma forma geral. Perfeitamente.
foi bom você tocar nesse assunto, Felipe, Antônio, porque desde que eu ingressei na Defesa Civil daqui do Rio de Janeiro, aí eu posso dizer que a Defesa Civil daqui da cidade do Rio de Janeiro, ela tem um marco, né? No antes e no seu depois. E esse marco é a data de 6 de abril de 2010. 6 de abril de 2010, enfrentamos aqui um grande desastre, né? Por mais que a imprensa, a mídia focou muito lá em Niterói sobre a questão do deslizamento do Morro do Bumba. Sim. Mas naquele mesmo momento, aqui na cidade de Janeiro, nós estávamos enfrentando vários morros do Bumba, né? Por algum motivo, e até favorável, desde 2009, um grupo de trabalho ao qual eu fazia parte e continuo fazendo parte, né, dentro da Defesa Civil daqui do Rio, nós começamos a ficar incomodados sobre essas questões de mobilização, né, em massa das comunidades, das questões do desastre, né, da ocorrência de desastre, principalmente de deslizamento de massa, né, e de encostas. Sabemos que isso é uma problemática bem complicada em questão de custo para a prefeitura, sozinha, né, e que isso não seria resolvido a médio e longo prazo. E aí, o que fazer com a população que está em áreas de risco? Então, em 2009, nós já estávamos trabalhando, né, num grupo de risco, a gente chamava de SIGERIC, né, um sistema de gerenciamento de risco, e veio 2010, como se fosse assim, uma lição aprendida. Eu acho que eu estou tentando passar Claro, com certeza. essa situação para a gente remeter-se à situação... Uma linha do tempo. Para né? se remeter-se à situação de Brumadinho e Mariana. Sim. Né? Para a gente parar e refletir e ver que nós temos que fazer alguma coisa. E nesse momento, em 2010, quando aconteceu o 6 de abril, foi para cessar e iniciar uma nova fase. Um marco, né? Um marco. Um tempo zero. Exatamente. Daqui pra frente a gente tem que mudar. Exatamente. Porém, desde 2009, eu falo 2009 porque foi uma mudança de gestão. Preciso citar aqui qual foi o prefeito, mas foi uma mudança de gestão. Mas, de qualquer forma, todos os gestores públicos, eles são reticentes à questão de custo e investimento em defesa civil. Ninguém pensa em defesa civil e investir a longo prazo. Defesa civil para a sociedade é como você fazer um investimento em seguro. Tá? Que ninguém quer pagar o seu seguro de carro, não gosta, não é verdade? Mas tem que pagar, porque se acontecer, vai ter que ser ressarcido. Então é a mesma coisa da defesa civil, tem um custo envolvido aí. Você tem que colocar na frente para depois você ter retorno. Tem que ter um planejamento. Não existe, né? Defesa civil 0800. Não existe defesa civil sem zero custo. Existe alto custo, né? Já dizia Kofi Annan sobre as questões do investimento em risco de desastre. Né? A cada $5 investido em prevenção no antes, entendeu? É $1 a menos que você diminui no pós-desastre. Tá? Isso aí é líquido e certo. Mas parece que os gestores públicos no mundo, ou até mesmo aqui no Brasil, esquece disso. Tá? Agora estamos no olho do furacão, falando muito, papapá. Mas Sim. E cadê a questão de defesa civil e o investimento da defesa civil? A grita é sempre depois que acontece. E aí esquece. Tá? A gente tem que pensar em defesa civil no antes e no durante, para que a gente saiba e tenha condições para que a gente possa fazer o nosso trabalho e evitar mortes. Tá? Não estou dizendo que a defesa civil vai evitar danos materiais, mas os danos humanos são inaceitáveis. Para a gente é algo inaceitável. Danos humanos e até mesmo de qualquer ser vivo. Mas, voltando, em 2010, quando aconteceu, e principalmente aqui no Morro dos Prazeres, tá? Eu vou levantar aqui uma situação que foi impactante para o gestor. Tá? Mas antes, sim, já estava falando, olha, precisamos... Independente disso, estamos debruçados em planejamento sobre todas as questões para fazer o plano de emergência da cidade, né? Plano de gerenciamento da cidade, existe isso. Tá? Tudo isso está à disposição de qualquer um de vocês, se quiserem ter acesso.
Agora, se ele funciona bem ou não é outra coisa. Mas depende de vários outros fatores. Exatamente. Mas não tinha nada. Eu estou dizendo tudo um marco, tá? Então você vê como nós estamos anos-luz atrasados sobre essa questão de defesa civil. E eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro. Agora, que é uma das mais avançadas do país. Exatamente. Né? Agora, quiçá a defesa civil nacional. Então, voltando de novo. Chegou em 2010, no Morro dos Prazeres, 8 horas da manhã. 35 pessoas foram vitimadas ali num avalanche de terra. Entendeu? E algumas horas antes, o gestor público naquela situação, ele falou assim, para a televisão: peço para que as pessoas não saiam de casa. Não saiam de casa. Então, mais um erro do gestor público de não consultar os técnicos especialistas sobre o que vai falar na imprensa. A imprensa veio, a própria comunidade veio e deu em cima na cabeça dele, porque ele falou que não era para sair de casa e ninguém saiu de casa e todo mundo morreu porque ficou dentro de casa. Só que quem, infelizmente, mora numa comunidade de alto risco e mora numa comunidade, quem sabe, de uma questão de vulnerabilidade social, a gente não pode dizer que essa pessoa mora numa casa. Casa, o sinônimo de casa que está no dicionário, é um local seguro. Perfeito. Ok? Então, que não saiam de suas moradias ou saiam de suas moradias e vão para um local seguro. Não existia nenhuma possibilidade das pessoas irem para um local seguro, que nós hoje sabemos que são chamados de pontos de apoio. Sim. Tá? Então, quando aconteceu isso, ele chamou o técnico, o coordenador de defesa civil da época, e aí, agora o que eu faço? Aí eu falei, agora você vai me ouvir, né? Então, deixa que eu vou resolver essa situação, e dali é que a gente teve, mas precisou morrer 35 pessoas no Morro dos Prazeres, só lá, ali na Tijuca, mais 30 e pouco, na verdade foi um total de 70 em toda a cidade. Mas lá morreram 35 pessoas numa parte da manhã só, numa tocada só. Isso ficou um marco. Dali a gente começou a fazer a implantação. Então surgiu o dinheiro, entendeu? De repente surgiu o dinheiro abruptamente. Como resposta à crise, né? Exatamente. Então a gente colocou a implantar. Só que a instalação de sirene não é algo tão fácil. Tá? Primeiro eu preciso de um mapeamento de risco. Qual é as manchas que são determinadas de classificação de risco. De alto risco, médio risco e baixo risco e baixíssimo risco. Né? Área vermelha, área laranja, área verde e assim por diante. Área amarela e área verde. Né? Como a gente identifica isso? E aí a gente precisa dos geotécnicos, precisa da Fundação GeoRio, que fez um brilhante trabalho, já tinha também no seu campo de trabalho, e rapidamente, até o final do ano, nós conseguimos colocar isso como mapas definidos, quais seriam as áreas de alto risco. Porque se a gente falar de mobilizar toda uma comunidade, é impossível. É quase que... Né? Não dá para você desmobilizar uma comunidade, mas uma determinada área específica que tem histórico, tem recorrência de deslizamento, aquelas pessoas têm que sair. Tem que sair, e tem que saber o que fazer. E o georreferenciamento ele ajuda muito nisso. Com certeza. Porque é onde ele te dá dados importantes que você vai trabalhar em cima disso para que as ações possam ser implementadas com uma estatística séria, né? Estudada, né? E constante, com dados. Porque muda, entendeu? Ao longo, o que foi em 2010, já estamos quase 10 anos, já mudou tudo de novo. Sim. Talvez essa mancha já é diferente. Ou ela diminuiu conforme as obras de estruturas, né? Que são as medidas estruturais, ou não. Mas o importante para a defesa civil é a gente atentar em que tem vidas humanas naquele local. Tá? E a gente trabalhar para que essas vidas não sejam ceifadas. Tá? Então, danos materiais, perdas de imóveis, perdas ambientais, isso se reconstrói de uma certa forma. Mas uma perda de uma vida humana, a gente não tem esse poder. Não se repara, como repara, você falou antes também, né? Não só da vida humana, mas o que a gente está vendo agora em Brumadinho, né? Os animais, a questão da fauna, né? Que é uma coisa extremamente importante. Perfeitamente. E aí até tem algumas críticas
em localização das vias. Pô, mas a sirene, aonde vocês têm as estações de sirene, não está dentro da área vermelha. Ela não pode ficar dentro da área vermelha. A sirene tem que ficar em um lugar mais seguro possível, tem que estar na área verde, e ela ter capacidade de alcance para a área vermelha. Ela não pode estar na área vermelha. Tá? Então a gente ouviu hoje o presidente da Vale falar que a sirene foi engolfada pela lama. Foi engolfada pela lama porque você instalou no lugar errado. Inseguro. Você instalou no lugar errado. Exatamente. Então, houve um erro de projeto, né, para que pudesse aplicar esse instrumento tão importante, que é uma sinalização das principais, né? A capacidade de alcance sonoro da sirene também é importante. O sistema de acionamento da sirene também é outra coisa importante. Parece que todos esses detalhezinhos, é só colocar a sirene e acabou. Não é. Há vários detalhezinhos que, se tiver um erro mínimo, não funciona. E joga todo o custo disso, do investimento fora, por segundos, por minutos. Ou seja, se de repente, no caso de Brumadinho, essa sirene tivesse sido instalada num local seguro, sim, mas com alcance suficiente para atender a todo aquele raio, né? Não, e isso é mandatório. Perfeito. Tem que ser assim, entendeu? Porque senão é melhor não colocar sirene, porque dá uma sensação, né, de segurança às pessoas que têm entendimento, de repente foram treinadas, que eu não sei que nível de treinamento foi esse, tá? Porque a gente falar em treinamento de comunidade também é um outro problema, não é muito fácil. Não é fácil. Você coordenar isso tudo, né? Você tira as pessoas da sua zona de conforto, tira as pessoas para treinar, simular evacuação, parece que é fácil, não é muito fácil. Entendeu? Você precisa primeiro convencer as pessoas sobre essa situação, que ela está na área de risco, que aquilo não é só uma questão de que o Estado está impondo ou a empresa está impondo, e sim que aquilo é um item de sobrevivência dela. Tá? Nós não temos ainda essa cultura, o protocolo de segurança que tem que ser respeitado, né? Exatamente. Tem que ser bem entendido. Né? A gente não tem ainda essa cultura. Coisas que países asiáticos, Japão, isso avançado, aí é muito mais. Eles sabem o que tem que fazer, tá? E mesmo assim morre gente. Gente, agora, Orlando, me diz uma coisa. Num pensamento mais ampliado dessa questão, hoje a gente vê que os riscos, né, a Defesa Civil principalmente, o órgão, ele trabalha muito nessas questões preventivas e automaticamente no pós-desastre, né, atua, né, diretamente nisso com todos os seus técnicos, agentes, etc. Mas você não acha que no planejamento, ou seja, não seria importante no plano diretor das cidades, na própria aprovação de projeto dos órgãos que são ligados ao urbanismo, liberação dessas construções, ou seja, que a Defesa Civil participasse mais efetivamente nesse processo para que se evitasse essas ocupações irregulares, essas ocupações em áreas de riscos, né? Como se existe muito hoje na área ambiental, em órgãos em cidades que trabalham com uma gestão mais eficiente, mais apurada, existe lá o zoneamento ambiental em relação aos dispositivos ambientais, como as áreas de proteção permanente, etc, etc, etc. Você não acha que a Defesa Civil poderia participar, ou se já participa, é isso que eu queria que você esclarecesse para a nossa turma aí, se já participa, se já existe alguma programação do teu conhecimento nesse sentido, ou em alguma cidade que você conheça? Com certeza, Antônio. A gente tem que parar, o seguinte, a sociedade tem que parar e entender, primeiro, o que é Defesa Civil. Sim. Infelizmente, entendeu? A sociedade brasileira, ela desconhece o que é Defesa Civil. Primeiro é entender o que é Defesa Civil. Se não parar e entender o que é Defesa Civil, vai continuar ainda apanhando e, infelizmente, morrendo. Ponto. Eu falo sociedade porque a sociedade tem as autoridades públicas, setores, né, representativas, né, que a gente elege e põe lá. Tá? Se um político ele não entender sobre defesa civil, ele nem sabe aonde a defesa civil dele, seja do município, seja do estado, se estabelece o que ela faz. Já começa por aí. Então eu acho o seguinte, todas essas questões que você falou sobre plano diretor, isso tudo está lá determinado na política nacional de proteção e defesa civil, né? Só que poucos
localidades, poucas cidades, né? Exatamente. E fala até mesmo pela a nossa cidade de Rio de Janeiro. As capitais. Exatamente, as capitais. Temos muitas discussões, temos comitês de discussões, mas as coisas que efetivamente não acontecem. É muito difícil isso. Ok? Então você sabe que a problemática ambiental que vocês vivenciam, elas estão muito correlatas com nossos problemas também sobre a questão de defesa civil. Totalmente, com certeza. Então, nós somos irmanados sobre isso. Quando vocês lutam sobre as questões ambientais, é a mesma coisa que está lutando também sobre nossas questões de salvaguarda da vida de humanos, de pessoas que estão aí, que nós devemos proteger, né? Então, eu acho que nós temos que evoluir nisso. Mas a coisa tem que partir forte no campo político, tá? Nós temos que ter mais representatividade, né, na área política para que a coisa aconteça efetiva e possa fazer com que os gestores eles não tenham influência sobre essa questão da defesa civil no antes, né, no durante que eu falo, ou seja, no antes que eu falo, no antes é o projeto. Quando fala lá do anteprojeto de qualquer empreendimento como esse, que a gente está vendo de Brumadinho, pergunta se a Defesa Civil lá em Minas, ou da região, ou de Brumadinho, se ela foi chamada para se discutir sobre as questões do depois. Tá? Sim. Perguntas. Mas só que a primeira a ser acionada, tá, para ir lá para frente de batalha, é a Defesa Civil. Quando ocorre o desastre, é o primeiro então telefone, a gente, né? Exatamente, é o 199. 199. Tá? E aí é aquele que vai estar lá e está no escuro. Eu não sei de nada, não sei onde foi que está lá da sirene, eu não sei se o parque do almoxarifado da empresa foi mal colocado, se não foi. Ninguém fala nada, porque é cômodo isso. Porque sabe que se a Defesa Civil ela estiver lá no antes, é a primeira que vai condenar sobre essas questões do que pode acontecer no depois. Tá? Por mais que eu falo do pós-desastre. Pós-desastre, depois. Olha só, e vocês já pensaram naquela casinha lá, ribeirinha, na pousada que está ali? Alguém já avisou a proprietária da pousada sobre o seu plano de evacuação? O que ela deve fazer? Se ela, de repente, ela criasse uma torre para que o pessoal subisse e se refugiasse, alguma coisa poderia ter sido feita. Ok? Mas só é alavancado essas ideias ou essas propostas após os desastres. Pós-desastre. Aí já era. Então, aí a Defesa Civil ela fica com a mão atada. Porque o nosso mote é salvar vidas. É defesa civil. Defesa do cidadão. Tá? As outras coisas são consequências. Mas quando morre, cada vítima ali e que suscitou uma morte, é uma punhalada no coração da Defesa Civil local. Olha só, não fizemos nada. Mas por quê? Porque não pudemos atuar. Então, eu acho assim, que a gente tem que parar, não brincar, sabe? Porque tem muita gente brincando, sabe? Sendo amador sobre essas questões. E é até gritante, porque chega lá fora, passa todo esse noticiário lá fora, e o estrangeiro ele não entende. Ué, por que aconteceu isso? Por que todo mundo morreu desse jeito? Quando é natural, entendeu? E enfrenta um desastre severo, um tsunami, um vulcanismo, terremoto, furacão, é mais complicado. E mesmo assim eles têm N sistemas, estratégias para salvaguardar vidas de quem está naquela faixa, que é a faixa vermelha de risco. Tá? E uma coisa importante, o que a gente tem feito? É muito comum a gente falar, a gente brinca sempre o seguinte, que Deus é brasileiro e a gente brinca também que o Brasil é um país abençoado, porque nós não temos terremoto, furacão e etc. Embora tenha algumas pequenas... Não tem em grande escala, grande escala. Mas isso, nosso povo. Isso eu ia te dizer, né? Quer dizer, isso na verdade, isso não foi bem aproveitado pelo povo, né? Exatamente. Porque eu sempre falo isso, né? O Brasil é um país que não tem cultura de risco. Porque, na verdade, a gente trabalha muito enxugando gelo. Né? Enxugando gelo. E aí, incute, às vezes, até na engenharia.
né? Na área técnica, na área tecnológica, a esses tipos de situação. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Claro. Porque a engenharia, qualquer obra, ela tem risco. Então, porém, o risco, a gente tem aqueles níveis de risco. Tem um risco aceitável. Né? E, então, a gente tem que trabalhar em minimizar, coeficiente de segurança. Então, tudo isso está embutido. Então, se tivesse no projeto embutido esse risco, e visto que tem vidas humanas aqui, tem a cidade. Você viu que a Bruma ela chegou até um certo platô e dali para frente já ia pegar onde é o parque dos helicópteros que estava descendo e subindo. Então faltou pouco para ela pegar a cidade como um todo. Né? Ela diminuiu e depois desceu a jusante. Mas eu digo, será que não foi visto isso, como foi mesmo falado pelo professor aqui, né? Professor Júlio? Pô, tem simuladores. Tá? Falei na outra entrevista, isso aí tudo dá para ser visto o encaminhamento numa situação de um rompimento da barragem, qual seria a faixa que ia atingir, e essa faixa estaria ali cobrindo áreas que são habitáveis. Então, olha, eu digo assim, eu acho que o desastre de Brumadinho, ela vem de encontro a um momento para que a gente pare, faça uma reflexão. Mas aí eu acho que a sociedade, a Defesa Civil, ela é da sociedade. Ela aqui no Brasil está no Estado, mas Defesa Civil é da sociedade. Entendeu, pessoal? Defesa Civil é da sociedade. Aqui no Brasil, ela está no Estado, mas a Defesa Civil não é efetivamente uma instituição de Estado. A sociedade tem que assumir as defesas civis ou cobrar ao Estado que ele trabalhe defesa civil no antes, no durante e no depois. Perfeito. Ok? Perfeito. A gente vê até erros que estão sendo cometidos até no resgate das vítimas lá, que eu não prefiro nem comentar. Claro. Mas tem N erros lá até de resgate. Não por culpa daqueles que são bravos homens e que estão até em risco também, tá? Que estão arriscando a sua vida, que logo a gente vai saber que vão, infelizmente, falecer em função de exposição ao risco. Tá? Porque não se investe em defesa civil no antes, no durante e no depois. Perfeito. Bom, a todos vocês que estão assistindo esse programa, nós gostaríamos muito de agradecer aí a sua presença. Orlando, nós aprendemos muito com você nesse episódio. Pedimos a vocês que compartilhem esse tema, um tema interessantíssimo, que possam também compartilhar o nosso canal, tocar lá no sininho para se inscrever e participar efetivamente com a gente. Professor Felipe. Isso aí, eu queria também lhe agradecer, lhe parabenizar, né? Eu sei que esse momento é um momento de crise, é um momento importante, mas sempre é um momento também para nós, como você bem colocou, pararmos para refletir, né, aprender com os nossos erros, o que é ruim, né, que a gente já sabe aprender hoje em dia fazendo avaliações prévias, né, preventivas. Eu queria só, Orlando, antes de nós finalizarmos, que você passasse para os nossos internautas, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Defesa Civil do Rio de Janeiro, sobre algum site, algum portal que pudesse ser fácil, né, para que eles pudessem consultar, para aqueles que têm interesse em continuar tratando desse tema. Ok, é fácil, mesmo colocando no Google, eu entrar no portal da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Acessa lá no link, você vai ver a logo da Defesa Civil do Rio de Janeiro, tem um desenho de duas mãos, né, que o significado dela é de a mão que ampara e a outra que protege, né, e tem o brasão da cidade do Rio, é só clicar em cima dessa logo e vai ser encaminhado para o link. E lá temos tudo, tem materiais que estão à disposição de vocês, o plano de emergência da cidade, tudo que a gente tem feito e que, infelizmente, às vezes até não é tão divulgado, mas estamos à disposição a toda a sociedade carioca e toda a sociedade brasileira, o que precisar, né, como Defesa Civil. Excelente. Muito obrigado, mais uma vez. Fiquem ligados no nosso canal e vem com a gente.
Brasil.